Olá, meu nome é Wagner Meira Júnior e sou professor titular de Ciência da Computação da Universidade Federal de Minas Gerais. Sou também um dos coautores do livro Data Mining and Machine Learning, Fundamental Concepts and Algorithms. Hoje nós vamos falar aqui sobre variáveis categóricas, dados categóricos e como a sua exploração e caracterização pode ser feita. Voltando a um conceito que vimos no primeiro capítulo, nós temos a análise univariada para as chamadas variáveis de Bernoulli. A variável de Bernoulli, como nós mencionamos anteriormente, ela é um atributo categórico com um domínio que ele se restringe a dois valores. No caso genérico, nós temos aqui m valores simbólicos que podem ser assumidos, e nós vamos também trabalhar esse dado daqui a pouco, mas a variável de Bernoulli, que é o nosso ponto de partida e que vai ser muito importante para entender as estratégias de modelagem e caracterização das variáveis categóricas, ela possui apenas dois valores. Como que nós podemos entender então essa variável de Bernoulli? Primeiro, havendo dois valores apenas, um dos valores é sucesso e o outro valor ele é o fracasso. Então, como nós mencionamos anteriormente, a função de massa de probabilidade da variável de Bernoulli, ela pode ser expressa por essa expressão aqui, no sentido de que nós temos a probabilidade de sucesso elevada a x, multiplicada 1 menos a probabilidade de sucesso a 1 menos x, que são todos aqueles casos onde ela não foi considerada, né, sucesso e o que define a cardinalidade da distribuição x. Dentro dessa perspectiva, o valor esperado de x, ou seja, a sua média no âmbito das variáveis categóricas, vai ser igual a p, e a sua variância vai ser igual a p multiplicado por 1 menos p. Exatamente em que sentido? Nós temos a probabilidade de valores de sucesso é igual a p, e em contraponto a eles nós temos 1 menos p valores de insucesso, e eles expressam de alguma maneira a variância entre os valores de sucesso e insucesso. A partir disso, nós podemos também fazer toda a definição amostral, no sentido de que a média amostral ela vai ser o somatório do número de sucessos sobre o total de amostras, que a gente vai chamar de p-chapéu, e a variância amostral ela também vem dentro da mesma lógica, no sentido de que p-chapéu multiplicado por 1 menos p-chapéu vai nos indicar essa variância amostral. Um aspecto interessante, como a gente já viu anteriormente a respeito da distribuição de Bernoulli, é que ela pode ser generalizada através da distribuição binomial até certo ponto. Ou seja, nós deixamos de considerar apenas uma execução, uma tentativa de obter aqueles dados, e nós passamos a considerar múltiplas tentativas. Então, como que isso funciona? Dado uma variável Bernoulli x, seja x1 a xn a amostra de tamanho n, seja ainda n maiúsculo a variável aleatória que denota o número de ocorrências do símbolo A1, ou seja, o valor x igual a 1. A distribuição binomial, nesse caso, ela vem o quê? A gente quer saber, a partir de n tentativas com uma probabilidade de Bernoulli p dessa variável aleatória assumir o valor n1, como já foi falado, isso é a combinação de n tomado n1 a n1, a probabilidade p elevado ao número de sucessos e 1 menos p elevado ao número de insucessos. Tá? Aqui, novamente, para a distribuição binomial, é bastante simples que nós calculemos qual que é a média, ou seja, ela vai ser n vezes a probabilidade de sucesso, que é exatamente o número de sucessos que nós teremos nessas tentativas, e a variância, ela novamente multiplica por n o p vezes o 1 menos p. O caso multivariado, que nós vimos lá no primeiro slide, ele se adequa de forma muito interessante aqui. Por quê? Porque apesar dele ser multivariado, como a variável aleatória é uma só, então ele só vai ocorrer, cada um dos possíveis valores de instância do domínio, só vai ocorrer uma única vez. Então nós temos aqui um domínio que é composto de m valores, e nesse caso, a nossa variável x ela é uma variável aleatória de Bernoulli multivariada ou m-dimensional,
representada aqui por A1 ou AM, onde cada AI ele é uma variável de Bernoulli com um parâmetro PI denotando a probabilidade do símbolo AI. Ou seja, nós decompomos, dependendo do número de dimensões, essa probabilidade de sucesso para cada um dos símbolos. Entretanto, X, como a gente já mencionou, só pode assumir um desses valores a cada momento. Ou seja, XV é igual a I se V é igual a I. E, nesse sentido, nós temos que cada um desses EIs é um vetor base, padrão, em M dimensões. Ou seja, ele tem todos os valores igual a 0 menos 1, que é indicado por aquela dimensão. Nesse caso particular, a função de massa de probabilidade de X ela é dada como o quê? Como produtório desses vetores representados por P de J para cada um dos E elevado a I de J aqui. E o somatório dessas probabilidades ela vai ser igual a 1. Por quê? Porque assumindo que dentro dessa variável Bernoulli multivariada, cada classe, cada domínio possível, ele vai sempre aparecer pelo menos exatamente 1 para cada amostra. Então, a soma das probabilidades de cada um dos símbolos ou dos valores do domínio, dos valores possíveis de serem instanciados, aparecerem, também vai somar 1. Aqui nós conseguimos, então, estender o conceito de média, né, que ele passa a ser exatamente a soma dos vetores, como eu mencionei, que tem um valor 1 e o restante é 0, e que ele vai exatamente convergir para P. Por quê? Porque esses valores do domínio eles são mutuamente exclusivos. E a média amostral ela vai ser também a média de cada um desses vetores, considerando a sua frequência de ocorrência para o símbolo 1, para o símbolo 2, para o símbolo M. Tá? Então, nesse sentido, o somatório de 1 até a M dos NIs ele vai ser igual a N, que é o quê? Que é a expectativa de sucesso aqui. Vamos dar um exemplo para ficar mais claro. Voltamos aqui à nossa variável de comprimento de sépala e ela é dividida em 4 faixas, muito curta, curta, longa e muito longa. E aqui nós temos as contagens de valores para cada uma dessas faixas. Nós modelamos então o comprimento da sépala como uma variável multivariada de Bernoulli, onde cada uma dessas ocorrências, A1, A2, A3 e A4, vão ser criadas como um vetor. Isso é muito conhecido como one-hot encoding, né? E aí o ponto simbólico x1 é igual a curto, é igual a 2, é representado pelo vetor 0, 1, 0, 0. Tá? A partir disso, nós temos então a função de massa de probabilidade, que ela é nada mais do que a razão entre a contagem para cada uma das faixas e o número total que nós temos na amostra. E vocês notem que essa função de massa de probabilidade ela se torna discreta. Vamos então ver o caso para a variável Bernoulli multivariada aqui. Então nós temos A1, A2, AM, que é uma variável correspondente a cada um dos símbolos. A variância, então, ela para a variável AI é a mesma, é PI que multiplica 1 menos PI. E aí nós já podemos estabelecer, considerando múltiplas variáveis, a covariância, ou seja, ela vai ser a expectativa de que a I e a J ocorram simultaneamente, ou seja, sejam sucessos simultâneos, que menos a probabilidade de que ele seja simplesmente o produto esperado das duas expectâncias. Ou seja, como a I e a J nunca vão ocorrer simultaneamente por construção, então a nossa covariância aqui vai ser sempre menos a probabilidade de I vezes a probabilidade de J. A partir daí, a construção da matriz sigma aqui, ela se torna trivial, onde na diagonal principal nós temos exatamente a variância de cada uma dos símbolos possíveis que podem ocorrer na variável multivariada, na variável Bernoulli multivariada, e fora das diagonais nós temos exatamente menos a probabilidade de P1 e P2. Isso pode ser visto de forma mais compacta, como sendo sigma, ele é a diagonal menos a multiplicação de P por P de T, dos vetores aqui de probabilidades,
que eles constroem exatamente esse produto externo aqui, que nós já vimos como que ele aparece em outros cenários. Quando nós olhamos isso aqui em termos de modelagem, né, e de uso disso no espaço algébrico, nós podemos ver aqui que modelar uma variável de Bernoulli multivariada é equivalente a tratar os valores de xi a uma nova matriz n por m, né, onde n é o número de amostras e m é o número de valores possíveis que essa amostra pode atingir. Então, nesse caso aqui, nós podemos construir a matriz Z da mesma forma, subtraindo a média do valor, né? Nós temos aqui os valores que seja qual dos dois vetores, ou longo ou curto, e o que nós queremos saber, então, é como que se comporta essa covariância aqui e a média em relação a esses dois valores que estão sendo comparados, entre o longo e o curto. Dessa forma, nós temos aqui a média, que é 0,4 e 0,6, considerando o número de ocorrências aqui dessas variáveis aleatórias, e nós temos também a matriz de covariância, que é calculada a partir desses valores que foram mencionados. A partir dos dados centralizados, então, a gente pode calcular essa matriz de covariância também, usando a mesma correspondência que nós vimos no capítulo anterior. Finalmente, quando nós falamos da chamada distribuição multinomial, essa é a generalização para várias variáveis aleatórias. Então, seja x1, xn, uma amostra aleatória de x, seja ni, o número de variáveis aleatórias denotando, né, as ocorrências dessas variáveis no símbolo aí na amostra, e nós temos aqui n maiúsculo como sendo n1, n2, nm, a distribuição multinomial. Nesse caso aqui, ela acaba tendo uma cara muito parecida com a binomial, mas de forma generalizada, onde nós temos aqui a combinação de n tomados pela multiplicação das várias dimensões de ocorrência aqui, dos valores de ocorrência, e o produto das probabilidades, né, o produtório das probabilidades de cada um dos valores de m aqui. A média, ela novamente, ela é n sobre p, mas como é o multidimensional, temos aqui todos os valores, e a variância, ela assume a mesma perspectiva, só que multiplicando em todos os casos por n. Ou seja, a média amostral é np chapéu, e a covariância amostral é n vezes a matriz que nós já tínhamos calculado anteriormente. A partir disso, nós podemos pensar um conceito muito interessante, que é o conceito de análise bivariada, no sentido de que o dado ele compreende dois atributos categóricos, x1 e x2, onde o domínio de x1 ele vai de A11 a A1M, e o domínio de x2 vai a M1, e o domínio de x2 vai de A21 a A2M2, onde M1 e M2 não necessariamente são os mesmos valores. Nós modelamos então x1 e x2 como variáveis de Bernoulli multivariadas, com dimensões M1 e M2, nesse caso específico. A distribuição conjugada de x1 e x2 é modelada como um vetor de dimensão M1 mais M2 da variável que representa x1 e x2 aqui, que no caso voltamos àquela representação de one-hot encoding, de apenas um valor de 1 por vetor. Provido que V1 vai ser algum valor dentro do domínio de A1 e V2 algum valor dentro do domínio de A2. A função de massa de probabilidade conjugada de x é dado então por uma matriz M1 por M2 de dimensão, onde cada entrada dessa matriz representa uma dada probabilidade. Vamos então olhar um exemplo aqui, onde nós temos a variável x1 é o comprimento da sépola, a variável x2 é a largura da sépola, a x1 foi dividida em 4 faixas, a x2 foi dividida em 3 faixas, nós temos aqui as contagens para cada um dos casos, e a partir disso nós podemos fazer as contagens cruzadas, ou seja, quando que x1 é igual a muito curto,
e x2 é igual a curto, nós temos aqui 7 flores nesse caso, x1 muito curto, x2 é igual a média de 33 flores, e assim por diante. Notem que essas contagens elas já vão mostrar até certo ponto a relação que nós temos entre as duas dimensões sendo consideradas. Aqui nós mostramos o gráfico como um todo das probabilidades conjugadas das duas dimensões x1 e x2. Bom, nós falamos aqui então de análise variada e multivariada de atributos categóricos e concluímos essa primeira parte do capítulo 3.